Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast que vai contar histórias incríveis e surpreendentes de empreendedores que vivem a jornada e vão vir aqui nessa mesa falar sobre erros, acertos, sucessos e história para provar pra gente que empreender é massa. Começando esse primeiro episódio, nosso primeiro episódio do Empreender é Massa, ele vai trazer alguém muito especial. Porque antes da ND existir, existia um sonho. E antes de existir um empreendedor, existia um pai. E hoje, quem eu entrevisto como primeiro entrevistado do Empreender é Massa, não é apenas um empreendedor. É quem começou tudo. Então, pai, seja muito bem-vindo ao Empreender é Massa. Muito bem, obrigado. Ser empreendedor, por trás disso sempre tem uma história. E a minha história eu sou do interior, não é? Família de 10 irmãos, não tinha espaço para todos. Então, tinha que buscar alternativas. O estudo lá tinha terminado, enfim. E aí, eu resolvi vir para a cidade, para Caxias, e buscar a sobrevivência, vamos dizer assim, né? E aí que aconteceu que durante a estadia em Caxias, eu trabalhei numa empresa e sofri um acidente e tal, né? E aí eu resolvi trabalhar numa outra empresa, que aí que eu entendia que aquela empresa me dava a oportunidade de conhecer o mercado, conhecer os clientes, enfim, que foi numa empresa chamada Triquês Ferro e Aço, que até então eu sou muito grato. Aprendi muito. Isso no início lá? Bem no começo do meu lado profissional. Dentro desse meu trabalho, além do trabalho, eu comecei a acompanhar clientes da própria empresa, empreendedores que cresciam, empreendedores que tinham problemas, e eu ficava observando para entender por que aquele empreendedor fechou, por que o outro cresceu. E isso me deu assim, uma experiência, um conhecimento muito, muito importante. O valor que eu dava para aquele emprego era exatamente para poder perceber que existiam possibilidades, muitas possibilidades. E aí que surgiu, então, a ideia de empreender. Claro que na época não se tinha muito conhecimento, não se tinha muita condição também. Sim. E aí se começou o próprio negócio. Mas então, se a gente fosse resumir isso numa resposta assim, pai, quem tu era antes de empreender? Quem era, assim, o Lourenço antes de empreender? Olha, antes de empreender, era uma pessoa que tinha seus valores, que eu tinha muita vontade de crescer, de mostrar para a sociedade que eu tinha capacidade, que eu era uma pessoa que podia crescer, que podia, né, ter novas experiências, enfim, do interior, um pouco conhecimento e tal, mas com muita vontade, né? Todo mundo percebia que eu tinha vontade. Então, eu sempre falo, tendo vontade já é um grande passo. Já é um grande passo, é verdade. E aí a gente começa, 2000, ano de 2000, começa a história da ND, né? Sim. Começa sim. Um pouquinho antes eu tive uma experiência com sociedade e tal, que eu acho que eu tenho algumas dicas depois, né? Para dar para quem quer começar o negócio, enfim. E aí que se tomou a decisão de ter a AND. Por que a AND? Porque
o objetivo era envolver a família no negócio. Então, era poder manter o equilíbrio entre família, negócio e patrimônio, né? Isso foi uma coisa que eu sempre pensei, ter um negócio, mas também ter a família e o patrimônio. Então, manter o equilíbrio entre essas três palavras que são importantes, né? E que esse, sem dúvida, acho que é o maior desafio, né? Hoje, e eu acho que esse é um assunto muito legal, né, pai, de conversar, porque a grande maioria das empresas, mais de 80% das empresas brasileiras são familiares. Então, a gente vê muitas empresas, muitas pessoas ganhando a vida em família ou trazendo a família para a empresa, e só que tem os seus desafios. Como é que foi? Conta um pouquinho, assim, pra gente, como é que foi esse início da empresa mesmo, né? Mesmo tendo a família, os desafios que tiveram, assim, como que é iniciar um negócio em família, ser empreendedor, assim, esse início. Fala um pouquinho disso, assim. Quando você começa o negócio com muita dificuldade, pouco recurso, etc., você tem que ser verdadeiro. Quem trabalha com você, tanto o cliente como o próprio colaborador e tal, ele tem que perceber que você é verdadeiro. Você tem dificuldade, você quer fazer, você erra, porque quem faz está sujeito a errar. Errar não é problema. Você pode errar. Aquilo que eu sempre falo, pedir desculpa também não é vergonha quando você erra. E quem faz sempre está sujeito a errar. Agora, o que você não pode fazer é fazer proposital. Por exemplo, querer fazer, né? E esse tipo de atitude você não pode aplicar quando você quer ser um empresário, quando você quer ter um negócio. Você tem que prestar atenção de ser verdadeiro, né? Olha, eu errei, né? E pronto. Então, assim, o começo ele é muito difícil. O começo ele é muito complicado. Você tem que ter muita persistência e você tem que ter uma determinação assim além do normal, porque senão você não consegue dar andamento, né? Então tu tem que ter o propósito, saber aonde você quer ir, por onde você tem que, né? E mais ou menos você tem que planejar aonde você tem que passar, porque não é aquilo que eu sempre falo, não tem filho de 5 anos. É 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo quer um filho de 5 anos. Não existe. E a gente começou sem nada, né, pai? Sem estrutura, sem muito funcionário, sem representante, sem cliente, sem produto, não tinha nada. Aí é que tá. Tinha o que mais se tinha era a vontade, o crédito, né? Porque você tem que ter crédito. Com a vontade e o crédito, você começa a ter o teu negócio. Aí as pessoas têm que perceber que você é uma pessoa que tem objetivo, que tem, né? Que tem boa vontade e tal. E aí tu começa a evoluir com o teu negócio. Mas começar assim do nada, assim, tudo do nada, é um desafio muito grande. Por quê? Você pode ter o fracasso também. Você tem que considerar que o fracasso faz parte do negócio também. Mas ninguém quer fracassar. Ninguém quer fracassar. Então, aí você tem que ter o empenho, a dedicação, enfim, o trabalho. Tem que trabalhar muito, tem que se dedicar demais, entendeu? Então, o início é dessa forma. Eu lembro da gente também, quando vendia, às vezes, uma vez a gente vendeu para uma exportação, lembra, pai? Sim. Que a gente não tinha como produzir, era uma quantidade grande, aí foi lá nós todos na fábrica produzir, saímos de lá meia-noite, mas também a gente sempre era grato, né? Sim. Por ter o trabalho, por estar produzindo, porque existia o pedido, grato pelo cliente que acreditou. E agora também, depois de 25 anos de empresa, a gente começou a valorizar os clientes também. A gente já fez um movimento para valorizar aqueles clientes que estavam com a gente lá no início, que acreditaram, porque também tem isso, né? No início ainda é um projeto, a gente ainda não tem nada concreto.
Mas, como estando em família, os seus desafios também vão ser a sobrevivência. O início é sobrevivência, né? A gente foi, acho que, muito nessa força que nem tu disse, de ter que dar certo. E aí, acho que essa coragem e essa persistência, tu me ensina muito para nossa família, de que tem que ir até o fim, né? Sim. E aí, eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, porque como eu acho que tu é o maior exemplo de coragem e persistência que eu já vi. E por que, quando tu pensou em desistir, ou se já existiu alguma vez de que tu tenha pensado em desistir, o que te fez continuar, sabe? Não, é que quando você, que nem no meu caso, quando eu comecei e eu já tinha uma previsão de dificuldade, isso já tudo meio que calculado, né? Então, e você depende do negócio, você não tem outra opção. A família depende. A família toda depende do negócio. Então, você não tem volta, você tem que ir. Com toda a dificuldade, com tudo que vai aparecendo e tal, mas você não pensa em desistir. Você não pensa que a única assim, possibilidade, ou seja, uma opção de desistência, você esquece. Você trabalha, entendeu? Justamente porque tu quer evoluir. Não existe plano B. Não tem plano B, não existe plano B. Então, você tem que seguir em frente. E quando você coloca isso na tua cabeça, que tem que ir para frente, você não pensa em voltar. Você quer ir, né? Porque tu tem um compromisso com a família, você tem o compromisso com a sociedade, você tem um compromisso já adquirido, você começa a ter assim um certo envolvimento, e isso faz com que você tem que seguir em frente, você não pode voltar. Então, isso, porque quando você tem, por exemplo, tem empresas que são o sucessor já pega o negócio pronto, sabe? Então, fica mais fácil, porque a dificuldade é menor. Mas o conhecimento não é que nem tu começar, que nem vocês, porque a ideia é a família participar da construção do negócio. Quando você participa da construção do negócio, você olha para o negócio diferente. Sim. Você não chega lá e diz, isso aqui está tudo errado, isso aqui podia ser diferente, isso aqui é coisa do meu pai, isso aqui... Não, você faz parte do negócio. Então, você tem que cuidar também do que fala, do que contribui, enfim. E a vivência ensina, né? E a vivência, a experiência, isso tudo soma e soma para o lado bom também, porque a vida é assim, é uma experiência, né? Aí o negócio vai fluindo, ele vai ampliando. Aí você tem que achar alternativas, fazer coisas, né, que às vezes tu erra. Isso viu? Sempre falo, quem faz está sujeito a errar. E você toma decisões e você tem que tomar e tal, com muito pouco recurso, e a possibilidade de errar né? Uma coisa que eu temia muito era, por exemplo, ter dívidas, essas coisas que, né, porque tu envolve a família não pode estar sofrendo por uma dívida mal calculada e tal. Então, mas isso faz parte. Essa questão das dívidas também, né? Ou do endividamento, ou do dar o passo maior que a perna. Eu lembro da gente sempre com essa questão. Mas o que a gente traz como família, que a gente leva para o negócio, que é o que faz com que direcione a empresa de uma maneira mais concreta, assim, sabe? Qual é a base da empresa, que é o que vai fazer com que se honre o ideal de futuro, com que se honre a trajetória, com que se tenha uma trajetória correta? Qual que é a principal base que a gente traz da família para o negócio e que faz com que ele perpetue assim de uma maneira correta? Assim, são os valores. Você tem que... Porque quando tu envolve a família no negócio, você tem que manter os valores. Porque hoje aquilo que sempre se questiona, o que é riqueza? É ter dinheiro, ter família? Né? Hoje tu tem que ter o equilíbrio. Eu sempre pensei de ter o equilíbrio entre... Porque hoje, se tu tem dinheiro e não tem família, que vai... Né? Então, tu tem que ter o equilíbrio entre o patrimônio, a família e o negócio. Né? E os valores têm que ser preservados. Né?
E para poder preservar, mostrar para a tua família como é que são os valores, o que né? Porque é isso, o legado, por exemplo, que nem eu como né, pai, enfim. Então, deixar um legado de valores, sabe? Mas falando em legado, assim, pai, o que tu quis construir além de dinheiro? O negócio, ele foi construído para dar segurança para as filhas, né? Porque nós somos, né? 3 filhas, segurança para serem independentes. Então, assim, ó, de ter uma renda para vocês, né? Dar continuidade se a opção for essa e ter uma vida, né, uma vida mais com possibilidades de sabe, viver bem, de estar todo mundo bem e tal, sempre foi uma preocupação, né? Claro. Então, para poder fazer isso, viu, o negócio ele tem que proporcionar né, essa tranquilidade pessoal de cada um, entendeu? Então, esse foi o objetivo e a ideia de criar o negócio justamente para isso. E, claro, a gente falou antes de vivência, né? Que a vivência ensina, que a experiência, o viver o negócio muda toda a lógica. E eu tô vendo isso com as minhas filhas hoje também, né? Eu vejo quanto a gente aprender coisas juntos, ou a gente passar por dificuldades juntos. Como que a gente lida na hora da dificuldade. Isso ensina muito mais do que qualquer frase ou qualquer ensinamento falando, né? A gente fala, tem muitas coisas que a gente orienta a criança, né? De tem que ser respeitoso, tem que falar a verdade, tem que ser honesto. Só que é muito diferente quando a gente consegue viver isso junto. Acho que o exemplo, ele serve às vezes muito mais do que a própria palavra, né? Principalmente numa lógica de ensinamento. E eu acho que o viver a empresa junto também é um grande aprendizado, né? Porque assim, tu trouxe muito de valores, né? Os valores da família, eles vêm como base. Eu sempre digo assim que um empreendedor é alguém que decidiu ser fiel à sua essência e iniciar um negócio, né? Então, assim, tu não trouxe só os valores da família, tu trouxe a família, né? Para o negócio. Então, assim, a gente começa como família e viver os desafios, porque é muito desafiador uma jornada empreendedora. Então, assim, a gente vivendo juntos, a vivência da empresa juntos, fez com que ficasse ainda mais claro e enraizado na gente os valores da família. Então, a honestidade, né? São 26 anos que a gente tem sido honesto na dificuldade, na parte boa, na parte ruim, na parte difícil. Então, assim, como que a gente sustenta os valores quando tá tudo contra, né? Quando tá super difícil. Então, eu acho isso é uma grande oportunidade, se a gente olha nesse sentido, da gente poder... E eu acho que é isso, além da sobrevivência, ou além no início é sobrevivência, porque a gente dependia do negócio, depende do negócio, precisava sobreviver. Mas depois o que sustenta são esses valores, né? Eu acho que esses valores da família, a gente vivendo juntos, eu vendo tu agir, né? E isso a gente fica marcado mais forte para sempre, né? Então, acho que isso é bem, bem interessante. Mas, assim, falando... ainda de famílias, valores, essa é a parte mais profunda que tem do negócio. Mas tem suas dificuldades do dia a dia, né? A gente já divergiu? Não, assim, ó, trabalhar com a família, você tem que ter o bom senso. Você tem que você tem que pensar que há divergências, há ideias. Porque, que nem, por exemplo, eu sou muito receptivo a atualizar as ideias, porque eu não posso achar que aquilo que eu aprendi vai durar para sempre. Isso tem que ser aperfeiçoado, enfim. Então, eu sou muito receptivo a mudar, a melhorar, né? Incentivo muito isso. Então, a família no negócio tem discussões, tem ideias diferentes, tem, né? Porque aquilo que nós sempre falamos, dentro da empresa somos profissionais. Você tem uma ideia, eu posso ter outra, nós vamos compartilhar, vamos discutir
e às vezes não fecha. Isso é natural, é normal. Claro, sempre com respeito, enfim, né? Mas que há divergências, sempre teve e haverá, né? Teve e haverá. Principalmente com gerações. Com gerações, diferentes, exato. né, Mas assim, é claro que quando você compartilha toda a gestão do negócio, você tem que somar as ideias, né? Tu não pode assim chegar... Porque hoje eu acompanho colegas, por exemplo, que não, tem que ser a minha ideia. Não, eu não penso assim. Eu penso que às vezes eu posso estar errado, né? Tem coisas que eu não aceito, não concordo. Não é não aceito, não concordo. Mas eu às vezes eu me faço várias perguntas, mas será que não é eu que estou errado? Então vamos tentar. Não deu? Não deu. Ninguém vai ser crucificado para isso, né? Entendeu? Então eu acho e essa é uma grande dica, né? Isso é trabalhar em família. Família tem que assim separar o lado profissional, porque a família é profissional também. Não é porque tu é minha filha que eu tenho que perder o respeito, que eu tenho que... Não posso fazer isso. Então, nós temos valores, nós temos que trabalhar juntos. Vamos discutir, vamos achar o melhor caminho. Qual é o melhor caminho? Não, o caminho é esse, ou aquele, enfim. Então, erramos. Não é vergonha chegar e reconhecer o erro. Sabe? Então, sempre preservando os valores e tal. Mas tem algumas dificuldades, como, por exemplo, essa questão dos papéis, né, pai? Tu é meu pai e meu chefe, né? No início também, as duas posições. É difícil para mim, eu jovem, né? A gente começa a empresa, eu com 14 anos, então super jovem, sem conhecimento, não tinha estudado ainda administração, eu estava ainda saindo do colégio, né? Eu sou filha e subordinada, né, funcionária. Como que eu consigo colocar a minha opinião, ou quanto eu acredito realmente que a minha opinião pode fazer diferente? Porque também entra essa questão das gerações, né? Nós somos de gerações diferentes, de sexos diferentes, porque também é homem e mulher, também mais jovem, com menos conhecimento. Em que momento que tu viu que a diferença da geração ia contribuir para o negócio, né? Que uma geração mais nova também poderia contribuir para o negócio, que obviamente não foi no início, porque no início a gente estava aprendendo, né? Mas assim, em que momento que tu viu a importância das gerações diferentes e qual foi a principal contribuição que tu acha que a Gabi, a nossa geração trouxe para o negócio, assim? Não, assim, a nova geração, ela atualiza o que eu pensava. É uma atualização. Por exemplo, um fato concreto é o designer. Eu não dava muita importância para o design e tal. Eu queria que um aparelho funcionasse, somente funcionasse. Entendeu? Hoje tem empresas que continuam pensando só em função do produto. E nós não. Aí, com a ajuda de vocês, me convenceram que, além do produto tem que funcionar, tem que ter um designer. Isso é uma contribuição fantástica. E na gestão também, né? Na própria parte financeira, parte de pessoas, a Gabriela contribui muito, enfim. Depende também da recepção do outro lado. Porque o outro lado tem que recepcionar as novas ideias, claro. Compartilhar, enfim. Isso eu acho que é importante quando se trata de uma empresa familiar. Porque, além disso, a nossa empresa ela é muito profissional. Eu sempre falei isso, vocês também falam. Ela é extremamente profissional. Então, hoje nós temos quase 100 funcionários, todos são profissionais, não tem ninguém dentro da empresa se nós queremos demitir todos, nós podemos demitir, não tem parente, são extremamente profissionais. Isso eu acho que também agrega muito no lado profissional, dos valores, etc. Então, e a contribuição de vocês, eu sempre falo, as únicas que eu não posso demitir é a Mariana e a Gabriela. Mas, assim, isso depende muito do outro lado, né? Isso tem que ter bom senso, né? Quando você tem
o bom senso, e aí as coisas fluem, né? Claro que tem muita coisa que eu concordo, eu aceito, mas não concordo. Mas eu faço porque eu penso assim, olha, elas tomaram a decisão, eu vou concordar, Honrar. entendeu? Honrar a decisão, e não deu certo, ok, bom, mas aprenderam. Sim. Custou, tem um custo alto, mas aprendeu. Isso para mim é importante, tá? Esse é o pensamento. Que eu acho que contribui, né? Visões Sim. diferentes, e a gente está aprendendo muito durante essa jornada, que as visões diferentes contribuem muito para o resultado final, Sim, né? com certeza. Muito para o resultado final. A gente consegue ver ângulos que não via, e se a gente for olhar desde o comportamento do consumidor, né, até o comportamento do funcionário, até a cultura, os valores da empresa, está sempre ligado com essa observação e esse escutar visões diferentes, né? Acho que é um aprendizado grande que, quando a gente fala de gerações difíceis, não é de gerações diferentes, não é sobre eleger a que está certa, né? Sim. É sobre como que a gente consegue, num todo, chegar na decisão, na melhor decisão possível, e ter o dinamismo para entender cada vez mais o consumidor, né? Então, na jornada da ND mesmo, a gente lá atrás já viu uma lacuna de mercado, a gente criou um setor profissional que era para atender o pequeno negócio, vendo as dores dele, já era uma observação, né? Sim, claro. E aí a gente traz isso. Então, já tem várias dicas aí, né, pai? Então a gente começa com o foco, né? Dando um overview do que a gente conversou até aqui, o que eu entendo, assim, o foco, a determinação, né? Que é o início, a persistência. Então, como uma principal dica, assim, a gente vem com os valores, né? Trazer os valores fortes da pessoa para o negócio, do negócio, para que isso seja uma base de cultura e que esses valores sejam inegociáveis, né? A gente sempre fala lá na empresa que valores é a nossa direção estratégica. Essa é a direção, né? A gente não vai vir com uma proposta de fazer uma coisa ilícita. Okay. Já está decidido. Não, né? Porque a gente tem a ética como base lá nos valores da empresa. Então, e o cliente, que é o principal, ele reconhece isso. Isso eu acho que é uma prova de que a gente deve continuar, né, com os nossos valores, que postura. Esse é o caminho. Então... Né? Isso, então, e tem um custo para isso, viu? Quem nos ouve tem um custo. Hoje vivemos num momento que, viu, ser verdadeiro, ser sério, então tem um custo. Claro, é um custo altíssimo. Mas aquilo que eu falei antes, entre tu ser rico e, né, ser malandro, eu prefiro, né, ser rico, mas honesto, né? Entendeu? Claro. Isso. Que é bem diferente. Exatamente. Porque tem toda muito uma rico construção. malandro, entendeu? Então, com certeza. Então, os valores como uma dica, né, de ter isso como base. Ter também a questão de ouvir, né, essas diferentes opiniões, esse respeito entre as pessoas, né, da família também, porque, poxa, como não levar os assuntos da empresa para casa, né? Como que a gente separa isso também? Aí tu trouxe o último, que eu acho que também é fundamental, que é o da profissionalização, né? Conseguir profissionalizar a empresa. A gente sempre teve essa vontade, assim, né? A gente sempre, desde o início, disse, olha, a gente está fazendo de tudo agora, mas um dia a empresa vai crescer, a gente vai conseguir organizar, né? Então, os papéis bem claros, as expectativas claras, né, pai? Alinhar as expectativas das pessoas, das empresas, porque às vezes a gente acha que está tudo muito claro, né? E quando a gente para falar, e inclusive agora a gente está vivendo uma fase de governança, de estruturação formal da governança corporativa, e ali mesmo, né, a gente retoma assuntos que para a gente estava muito já bem elaborado e resolvido, mas que a gente colocando na mesa, discutindo, alinhando expectativa, a gente vê que tem aí, às vezes, muitas coisas para organizar ainda, assim como a vida... Uma dica muito importante na governança é que são assuntos que eu posso falar, porque são assuntos que são delicados, né? São delicados e que a maioria do pessoal não gosta de tocar nesse assunto porque a vida foi difícil, porque foi construído, porque tive que abrir mão de muita coisa e deixei de fazer aquela história que todo
Cada um tem a sua história. Mas a governança, para mim, é uma experiência nova também. Mas que aí entra o bom senso, de novo, tá? Você tem que estar preparado para isso, você realmente tem que discutir sobre esse assunto, você tem que sentar na mesa, olhar para o seu filho, sua filha, dizer, olha, nós vamos fazer assim, não vamos fazer assim, vamos fazer assado. Quer dizer, aquilo que eu falo é sempre uma construção. Sim. Se você conseguir construir, né, bem elaborado, bem pensado, pode até errar, mas juntos, né, compartilhado o pensamento e tal, para ficar claro para todo mundo, se um dia alguém faltar, coisa assim, tá tudo bem alinhado, não precisa ficar discutindo e tal, manter a família assim unida, manter a família com valores, né? Porque a vida é assim, não tem outro, né? Não tem outro objetivo, né? Então, só que o que se percebe, as pessoas não querem falar sobre esse assunto. Até meu pai, né? O meu pai já tinha uma dificuldade enorme de falar sobre essa. Era uma cultura assim muito diferente. Por isso que isso também é uma experiência nova, atual, que, viu, vocês que atualizaram para mim, né? Porque se dependesse de mim, por exemplo, eu não queria nem tocar desse assunto, pelo amor de Deus. O dia que eu faltava, eu faltei e acabou. Mas não viu? Viu? Eu me preocupei com isso há muitos anos atrás, que nós criamos uma holding patrimonial, né? Porque aquilo que eu falei antes, família, patrimônio e as empresas, né? Sim. Então, tem que diferenciar. O patrimônio não pode ser meu. Isso. O patrimônio é nosso. Então, do negócio surge o patrimônio. Tá, mas de quem é o patrimônio? O patrimônio é nosso. Tudo que está sendo feito no patrimônio não é meu, é nosso. Claro. Entendeu? Então, tu começa a unir a família, não querer, viu, porque separar. Porque no final das contas não existe sucesso nos negócios que justificam um fracasso na família. Mas aí é que está, né? Aquilo que eu falo. Ou você quer dinheiro ou você quer família. E aí você tem que manter o equilíbrio. Então, você também tem filhos, enfim. Aí você tem que pensar desde já. O que eu quero para minha família? O que eu quero para os meus filhos? Foi o que eu pensei. Eu quero, por isso que hoje nós estamos sozinhos no negócio. Justamente a gente não tem sócio, justamente por opção, né? Por uma experiência talvez fracassada. Posso falar isso, uma experiência fracassada. E aí, viu, hoje nós somos da família, entendeu? Daqui para frente nós vamos construindo o futuro para, quem sabe, as novas gerações, que também está sendo agora na governança, já está sendo tratado esse assunto da nova geração, que são teus filhos, filhos da Gabriela, filhos da Luciana. Então, isso para mim são valores, sabe? E o negócio participa desse assunto. Claro. O negócio faz parte desse assunto, não é isolado. Isso tudo é junto com o que se construiu, na verdade. Graças a Deus nós temos saúde e tal. Claro. Então, tudo foi construído, porque quem começou do zero, nada, não tinha nada. Então, hoje já temos patrimônio, nós temos os negócios, nós temos a família, que graças a Deus estamos sempre próximos, enfim. Então, isso que é... Isso que faz parte do objetivo, né? E o grande desafio é que existem vários papéis ocupados nesse sistema todo, né? Porque existe o papel do herdeiro, existe o papel do acionista, existe o papel do executivo. E essa clareza também, ela resolve muitos conflitos, né? De assim, quais são... Que é aquela história de alinhamento da expectativa, o alinhamento de quem vai ocupar. Então, isso é muito importante, esclarece, organiza muitas coisas, né? Claro. E a gente olhando pela história da AND, né? Então, que nem tu diz, começar do nada, começar do zero um negócio, só com o sonho ali, né? E a gente conseguir colocar isso em prática, profissionalizar a empresa, chegar num momento de governança, ela ter um porte interessante, né? Isso também nos orgulha, né? Orgulha muito porque é uma trajetória séria
que deu certo, né? E que também pode inspirar outros negócios. Também tu falou de design, de produto, a gente que já ganhou também vários prêmios de design, que já teve entre as 105 empresas mais inovadoras do país, uma empresa idônea, uma empresa brasileira que investe no design e na produção brasileira. Então, são várias coisas que vão sendo conquistadas ao longo do tempo, que também premiam ou valorizam esse envolvimento, né? Que hoje, pai, olhando de toda essa história dos 26 anos, o que hoje te orgulha mais, assim, olhando pela trajetória? E qual que é a tua expectativa da AND, assim, no futuro? Como que tu vê a AND como negócio, assim, no futuro? Assim, o maior orgulho é o cliente ter reconhecido o nosso trabalho, tá? Porque a ideia sempre foi vender não só produto, mas vender ideias diferentes, tá? Uhum. Então, o maior reconhecimento foi o cliente perceber que realmente nós somos diferentes e temos valores, temos design, nós temos produtos diferenciados e tal. Então, eu acho que esse objetivo me orgulha, porque eu fiz muita parte desse lado de produto e tal, que eu gosto muito, enfim. E o que eu espero do futuro? O que acontece? Hoje a empresa, nós somos conservadores, nós temos que admitir isso. Então, eu tenho um pouco de receio, por exemplo, banco, essas coisas aí me incomodam muito, né? Porque hoje ter dívida não é insuportável, entendeu? Então, tu tem que manter o equilíbrio. E o que mais me preocupa, assim, é uma certa desconfiança, ou seja, que não me dá muita segurança, é os fatos externos, né? Quem são os fatos externos? É o governo, é a lei, surge a guerra, surge isso. Uhum. Então, o empreendedor, e nós estamos no Sul, né? E o Sul, a logística, o distanciamento, aqui é um estado diferenciado, com leis própria só desse estado, e não dá para comparar com outros estados, que eu acho isso um absurdo, né? Mas com todas essas dificuldades todas, nós somos sobreviventes. Mas assim eu ainda tenho a convicção de que tem muito mercado, tem muito para fazer. Claro, tem que ir com calma, porque nós somos conservadores, não dá para você dar um passo muito grande. Tem muita gente que faz isso e tal, mas isso depende de cada um. Quanto maior o risco, mais tu está proporcionando uma queda, entendeu? Então, nós queremos subir, crescer devagar, fazer um trabalho de mercado, enfim. É uma construção lenta, mas é construindo. E eu acho que o que sustenta essa incerteza, o risco, as dúvidas, eu acho que o que sustenta é o propósito, né? Porque assim, a gente viu nesses 26 anos muitos negócios serem transformados pelo produto, né? Então, assim, no início tu foi apaixonado pelo produto, mas quando tu viu o que ele fazia de verdade no consumidor, sim. Na realidade, no dia a dia do consumidor, isso com certeza te deu mais vontade de melhorar sim, produto, sim. De entregar, de melhorar a qualidade, porque a gente viu que o produto faz muita diferença para quem investe, né? Então, a pessoa que consegue colocar um equipamento AND no seu negócio, ela vê o negócio potencializado ao melhorar faturamento, aumentar a produção. E isso faz com que a gente tenha vontade de continuar, de insistir, mesmo que o risco seja grande, mesmo que exista insegurança, mesmo que exista dificuldade, olhar para frente e ver, poxa, a gente tem milhões de negócios para potencializar ainda, né? A gente tem muita gente que está precisando de nós, que ainda nem nos conhece, sim, né? Verdade. E que a gente quer chegar lá. A maior prova, viu? A maior prova de que realmente, viu, a gente ajudou muitas pessoas foi na pandemia, né? Viu? Quando a pandemia, e o pessoal tinha que ficar em casa, tem que comer, tem que fazer comida e tal. Aí a gente percebeu que o nosso produto era um produto que podia, né, podia ajudar as pessoas, podia vender a massa, podia, né, começar seu negócio e tal. Isso incentiva muito, porque daí tu vê
que o teu produto, o teu trabalho, tua dedicação, teu esforço, tua vontade está dando retorno para alguém. Essa é a maior satisfação que tem, né? Entendeu? Saber que um consumidor, muito obrigado, porque eu fazia à mão e agora, né, que nem a massa, viu, lá na confeitaria, que foi uma coisa que aí vocês, né, é outro ponto que a gente descobriu o mercado. E aí, viu, as pessoas começam a agradecer pela contribuição e tal. Então, isso é uma satisfação, né? Entendeu? E eu acho que, no fim das contas, é para isso que a gente vive também, isso, né? É isso, que exatamente. é quando existe uma frase do Richard Mille, que é um filósofo americano, que eu não vou me lembrar da frase agora toda, mas que ele fala que quando quem determina, quem consegue utilizar os seus esforços para desenvolver comunidade, florescer as comunidades, desenvolver o seu trabalho, usar o seu esforço a favor de alguém, o seu recurso, o seu esforço desenvolve e floresce comunidade, já não é mais um ato só empreendedor, é um ato divino. Sim. Né? Porque a gente veio com um talento, a gente veio com uma saúde física, para poder ser útil de verdade para a sociedade de alguma maneira. Então, eu acho que a gente consegue exercer isso assim através da AND. Eu acho que isso também é o legado, né? Que a gente pensando... É que tem muita coisa que a gente não gosta de divulgar, né? Porque são coisas que você faz, não precisa... Porque às vezes promove em cima de... Mas a gente ajuda muitas comunidades. Né? Eu acho que é uma retribuição para a sociedade aquilo que a sociedade te proporcionou. Porque hoje você não tem um negócio sem pessoas, né? Você tem que ter pessoas. Então, aí é uma forma de retribuir. A gente ajuda toda semana, contribui, não é muito, mas a gente contribui. Então, também é um fato importante para devolver à sociedade aquilo que nesse tempo todo nos proporcionou. Também. São todos que fazem isso. É um movimento. Mas a gente não gosta de divulgar, porque é uma coisa nossa, né? Dentro dos nossos valores, vamos dizer assim. Isso aí. Isso é importante também. Então, pai, se tu pudesse falar assim, pudesse estar na frente dos empreendedores que estão começando, né? De todos esses empreendedores que estão começando ou estão na jornada, estão com dificuldade, estão pensando em desistir, sei lá. E pudesse dar um conselho para eles, mas tem que terminar com o empreender é massa. Não, olha só, se eu estivesse falando para várias pessoas, né, que principalmente que estão começando, são principalmente os jovens, etc., eu diria que primeiro passo, você tem que saber o que quer. Tá? O que você quer? Primeiro, o que você quer? Porque tem muita gente que sonha, que quer... quero fazer o que eu gosto. Não, você vai fazer aquilo que é necessário. Tu tem que sobreviver, porque se eu fosse fazer o que eu gosto, eu vou jogar futebol. Né? Você tem que fazer o que é necessário para sobreviver. E aí, mas eu sozinho não consigo. Aí tu tem que escolher o sócio. E essa escolha que eu acho que ali é fundamental. Aí você tem que avaliar bem a escolha da sociedade. Então, tem que ser, por exemplo, na minha opinião, a idade próxima, não pode ser um sócio de 20 com um de 50, isso não dá certo. Não vai dar certo. É muito conflitante as ideias. Poder econômico também tem que ser equilibrado. Tem que observar muito isso. Por quê? Porque daqui a pouco, se o cara... eu tenho dinheiro, você entra com a vontade. O cara que tem o dinheiro vai te fazer de empregado. Você tem que produzir para dar dinheiro para ele e você vai trabalhando a vida toda. Então, isso é importante. A escolha da sociedade. Às vezes, aquele que quer começar com alguém. Depois, você tem que criar o teu propósito. O que eu quero? Eu quero seguir. Bom, vai seguir. Porque no meio do caminho vai ter momentos e momentos de alegria, de tristeza, de aborrecimento. Isso vai acontecer. Tá? Então, você tem que estar preparado. Quer dizer, olha, eu não vou voltar, não vou fracassar. Eu quero... né?
E aí, viu, e buscar o reconhecimento do cliente. Isso eu acho que é fundamental. Você tem que perceber que o cliente começa a reconhecer que o teu produto está dando certo, que tem possibilidade de crescimento e tal. Aí você tem mais possibilidades. Aí você começa a ter mais segurança e tal. E você vai ter que abrir mão de algo, tá? Porque nada se constrói sem abrir mão de alguma coisa. Você tem que abrir mão. Eu quero continuar... Não. O teu negócio é primeiro plano. Depois, se der, você vai fazer aquilo que tu gosta, dentro da tua capacidade financeira, enfim, do teu tempo, porque você vai ter que trabalhar muito. Isso não tenha dúvida. E aí, se tu é uma pessoa que tem valores, é um cara sério, verdadeiro, porque é diferente a pessoa que é verdadeira e a pessoa que é enroladora, né? Porque quando você precisa, você chega e a pessoa reconhece, não, a pessoa é verdadeira. Então, aí eu acho que, viu, é o caminho. E oportunidades, tem muitas oportunidades. E aí você tem que, né, fazer uma avaliação, enfim, o que eu quero, né? E saber o que tu vai fazer, né? Porque não vai, por exemplo, querer fazer algo que você não conhece. Você não pode criar um negócio que tu não conhece. Você tem que conhecer. Aí, mesmo assim, tu tem dificuldade. Então, imagina se tu não conhece. Tu vai ficar dependente de terceiros. Isso é o início do fracasso. Então, são dicas que, assim, simples, e persistência e determinação. Você não pode esquecer essas duas palavras que são importantíssimas para o sucesso do teu negócio. Mas, sem dúvida, pela experiência, viu, assim, pela dificuldade, pelos acertos e erros, e, enfim, alegrias, tristezas, enfim, empreender é massa. Isso aí. E falando das oportunidades mesmo, então, resumindo, eu acho que a ND, eu vejo que hoje a ND, ela não surgiu só de uma oportunidade, né? A ND, ela surgiu de determinação, coragem, de muita doação, muito esforço, né? E amor pela família também, né? E é uma honra estar dando andamento num negócio que tu começou. Obrigada por tudo. Isso aí. Conseguimos. Isso aí.